por amém. Depois de muito tempo, né, sem gravar, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu não estava num momento muito bom para gravar, passei por algumas afrontas, né? Mas assim, eu resolvi vir aqui estar gravando e ver se eu volto de novo, não, né, com os meus vídeos, porque o Senhor é fiel, né? Assim, eu quero deixar bem claro que mesmo por todas as tribulações, por todas as coisas que eu tenho passado, o ano passado e o comecinho desse ano, eu quero dizer que nunca eu pensei em desistir do Senhor. Nunca, nunca. Porque assim, eu não consigo nem imaginar como seria a minha vida sem Deus, né? Sem o Senhor Jesus, porque a vida nossa é muito difícil, é muito complicada. E sem Deus, sem Jesus, eu fico imaginando certas pessoas, às vezes, que não aceitam Jesus, que não quer ter uma vida com Deus. Eu fico pensando, gente, como que essas pessoas conseguem viver? Porque a gente que tem Jesus, que tem a vida com Deus, já é difícil, né? Você imagina essas pessoas. E assim, o Senhor, não, o que eu quero dizer assim, então eu deixei de gravar, eu fiquei esse tempo, né? Acho que faz uns 2 meses, né? Minha última mensagem. Mas eu estava assim, em um processo. Eu acredito que tudo isso que eu estou passando é um processo, porque eu acredito que um dia eu vou vir aqui e vou testificar todos esses processos, né? Então, assim, o ano de 2022 para mim não foi um ano muito agradável. Para mim foi um dos piores anos da minha vida, foi o ano de 2022. E eu sei, assim, que tudo é para o meu aprendizado, né? Tudo vai, uma hora eu vou chegar e vou contar aqui, né? Vou fazer questão de chegar e contar que tudo que eu passei no ano 2022 e no início desse 2023 foi para Deus mudar o meu cativeiro, mudar a minha história. E com isso o Senhor colocou um versículo no meu coração e eu não lembrava nem que era da passagem, uma das passagens que eu, assim, dos personagens assim, mais lindos que eu acho na Bíblia, que é sobre Jó, né? Porque eu acho assim que Jó foi um homem que teve muita fé, sabe? É assim, é o personagem, meu personagem preferido da Bíblia, né? Eu me encanto com a história de Jó, né? Então, é assim, eu não lembrava. Sabe quando fica aquele versículo na tua cabeça assim? Mas eu nem lembrava. E quando veio, eu peguei e fui colocar, né, no Google para saber onde que estava o versículo. Aí foi em Jó, sabe? Eu falei, nossa. Porque assim, eu confesso para os irmãos que eu, assim, o Jó é o personagem que eu mais gosto, mas eu sei a história dele, assim. Eu não sei aprofundada a história dele, tá? Eu gosto, mas eu não sei aprofundada. O que eu falo aprofundado? Porque eu não li todos os capítulos do livro de Jó, né? O que eu sei de Jó, assim, eu sei o principal, né? Acredito que o que todo mundo saiba de Jó, né, quase todo mundo, é o que eu sei, né? Então, assim, é muito bonito esse versículo que o Senhor colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Assim como Deus está falando comigo, Deus vai falar com você também. Peço também que quem está entrando aqui agora, vendo esse vídeo, compartilhe, né, e se inscreva no canal, curte, né, e compartilhe, porque quando a pessoa está compartilhando, você está ajudando essa palavra chegar a mais almas. Almas, às vezes, que está precisando de ouvir a palavra de Deus, porque eu acredito que todos nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra encontra-se em Jó, capítulo 19, o versículo 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Essa é uma parte, né, assim, muito linda, quando Jó falou essa frase, quando ele falou, né, isso daqui, porque que virou versículo depois, eu achei muito bonito, porque a confiança dele, porque tudo que Jó estava passando, Jó perdeu os filhos, bem dizer, perdeu a esposa também, porque a esposa já estava falando para ele amaldiçoar o Senhor e morrer. Ele teve lepra, né? Ele ficou assim morando no lixo, como se fosse no lixão. Então assim, gente, Jó perdeu todas as fazendas, as coisas que ele tinha, porque ele era muito rico.
né? Então, assim, você imagina você perder tudo, você perder toda a sua riqueza, você ainda perder a esposa, perder todos os seus filhos, né? Então, às vezes a gente passa por situações que a gente não entende, né? E a gente fala assim, gente, mas sempre a gente tem que pensar assim, ó, que não é só a gente que passa por situações difíceis. Não é. Às vezes a gente olha assim para alguma pessoa, a gente fala assim, nossa, mas tal pessoa parece que tem uma vida tão boa, ela não estressa, ela não tem nervoso, ela parece que tá boa de saúde, mas a gente não sabe como está o coração da pessoa e o que está por detrás dela. A gente não sabe. Então, assim, eu aprendi muito que a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas, né? Porque a gente não sabe o que se passa com as pessoas. Às vezes a gente vê assim por fora, a gente acha, ai, aquela pessoa não passa por nada, mas por dentro aquela pessoa às vezes está só por Deus, né? Então, assim, esse versículo foi quando Jó, então, mesmo ele perdendo tudo, ele tinha uma confiança extrema no Senhor. Então ele falou assim, ó, eu acho muito lindo, ele falou assim, ó, porque eu sei que o meu Redentor vive. Então, quer dizer, ele quis dizer, né, eu sei que Deus vive, ele é vivo, entendeu? Eu sei, e que por fim ele vai se levantar sobre a terra e ele vai mudar o meu cativeiro. Foi isso que Jó quis dizer nessa parte. Ele quis dizer que aquilo lá não ia ficar para o resto da vida, não ia. Ele acreditava que Deus, aquilo lá era uma fase, e que Deus ia mudar o cativeiro dele. E Deus mudou, Deus deu tudo em dobro para Jó. Tanto riquezas, quanto em relação aos filhos e filhas que foram considerados os filhos mais bonitos que teve, né? E assim é na nossa vida também, irmãos. Na minha vida também, porque essa palavra está falando comigo primeiro, né? E eu acredito, sabe, que um dia, eu acredito que o meu Redentor vive, que o Senhor, ele vive, o Senhor Jesus vive. E um dia, uma hora, ele vai se levantar ao meu favor. Ele vai se levantar. E eu vou vir aqui, não estou passando por coisas muito agradáveis, mas eu acredito que o Senhor, isso é para me corrigir em algumas coisas, e eu acredito que o Senhor, ele vai transformar isso tudo que eu acho que é um momento difícil, ele vai se transformar num momento muito feliz, um momento que eu vou ver minhas mudanças, as mudanças que eu tanto quero para a minha vida, né? E que eu sempre oro e peço para o Senhor. E é assim na sua vida também, irmãos. Não desanime, não se entristeça com as situações que você está passando agora, porque isso é um processo, porque o menos que você esperar, por mais assim que você passe por tribulações, mas espera, aguarda no Senhor, que grandes coisas estão por vir na tua vida, grandes coisas, e você vai lembrar um dia, às vezes até desse dia que você ouviu essa palavra, né? E você vai lembrar que o seu Redentor, ele se levantou a teu favor. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença de Jesus Cristo.